Agora vamos para nossa próxima informação, porque Jair Messias Bolsonaro, como bom covarde que ele é, disse que ele prestou depoimento agora há pouco à Polícia Federal, vocês devem estar acompanhando essas informações aí, tá? Ele disse em depoimento à Polícia Federal que postou, sem querer, aqueles vídeos com críticas ali após o 8 de janeiro e que os ataques que ele fez às urnas eletrônicas foi por conta dos remédios que ele usa, ele tá usando muito remédio, e aí os remédios foram responsáveis pelo golpe. Bom, ou por pautas golpistas. Eu utilizo, né, 2 medicamentos para poder combater a ansiedade, a síndrome do pânico e o meu déficit de atenção, né? Um chama-se Reconté, que é o escitalopram, e é um medicamento inclusive controlado, e o outro que também é controlado é o Vevance. E eu não tenho um problema de desvio da conduta, não. A alegação que eu tô vendo alguns bolsonaristas divulgando nas redes é que a culpa é do Zolpidem. Por quê? Porque existem estudos que estão sendo feitos aí relacionados aos medicamentos produzidos ali com o princípio ativo do Zolpidem. E eu não sei se é a marca que é Zolpidem ou se é o princípio ativo que é Zolpidem, mas enfim, a droga Zolpidem. Tem pessoas dizendo que tem problema ali, por exemplo, de perda de memória. Tem gente que disse que teve problema de sonambulismo, que dirigiu pra um lugar e voltou e não se lembra. E aí estão dizendo que o Bolsonaro tá tentando colar essa aqui, tá? E olha o que diz aqui a matéria. Em depoimento, o Bolsonaro diz que compartilhou sem querer vídeo que questionava o sistema eleitoral. Ex-presidente chegou à sede da PF pouco antes das 8h50 e saiu por volta das 11h20. Depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF após pedido da PGR. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse em depoimento prestado à Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, que compartilhou sem querer um vídeo que questionava o sistema eleitoral após o pleito de 2022. Sem querer, tá? As informações foram apuradas pela TV Globo. O depoimento, que durou cerca de 2 horas, é parte do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura os atos golpistas do 8 de janeiro. O ex-presidente chegou à sede da PF pouco mais de 8h50 e saiu às 11h20, como a gente já citou aqui. A PF tomou as declarações de Bolsonaro após determinações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que na avaliação de investigadores, uma postagem feita no dia 10 de janeiro pelo ex-presidente o ligaria aos atos de 8 de janeiro. Ele apagou a publicação em seguida, após a postagem. A TV Globo apurou que nesta quarta Bolsonaro só respondeu a pergunta sobre o vídeo que sem provas colocava em dúvida o sistema eleitoral. A mensagem foi avaliada como um sinal de que Bolsonaro pode ter estimulado os atos da invasão aos prédios do 8 de janeiro, né, aos prédios dos Três Poderes, perdão, no 8 de janeiro. E aqui no outro material ele diz o seguinte, né, que foi um equívoco. Né, Bolsonaro diz à PF que se equivocou ao postar vídeo com ataques ao sistema eleitoral após atos golpistas. Bolsonaro foi incluído no inquérito por ter compartilhado o vídeo com ataques ao sistema eleitoral. E aqui em outro trecho, vamos ler aqui um trecho aqui, ó. Este vídeo foi postado na página do presidente do Facebook quando ele tentava transmitir para o seu arquivo no WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente nesse período, ele estava internado em um hospital em Orlando, afirmou o advogado Paulo Cunha Bueno, que acompanhou o ex-presidente. Foi feita de forma equivocada, tanto que pouco depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou as postagens. Bolsonaro havia chegado pouco antes das 9 horas e deixou o prédio por volta das 11, como a gente já ouviu. E aí a gente vê também, né, tem outros materiais que eu vou deixar pra vocês aqui, que ele tenta associar essa questão do remédio. Deixa eu só ver aqui, nesse trecho aqui, se a gente vai encontrar aqui essa desculpa que ele deu do remédio. Se é nessa matéria, mas eu vou deixar pra vocês como fonte em outra matéria, que ele deu a desculpa do remédio. Só que tem um problema dessa desculpa dele aí, de que não foi a intenção, que foi um equívoco dele publicar esse material. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Carlos Bolsonaro, cadê? Carlos Bolsonaro vai deixar as redes sociais do pai. Tá aqui, ó. Deixa redes do pai. Pronto. Carlos Bolsonaro deixa as redes do pai. Olha o que ele disse aqui, inclusive, tá? E aí a gente precisa trazer agora o Carlos Bolsonaro pro depoimento. Alô, Xandão! Chama aí o Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó. Isso aqui publicado na semana passada, tá? Carlos Bolsonaro diz que não vai mais cuidar das redes do pai. Não acredito mais no que me trouxe até aqui, tá? Publicação feita no Twitter dele. Olha o que ele falou aqui, ó. Após mais de uma década à frente, ou seja, ele
estava à frente das redes, ele cuidava das redes, e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informam que muito em breve chegará ao fim deste ciclo de vida, de voluntariado. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros, que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. Eu não vou continuar lendo o material aqui que vocês podem consultar, eu fiz vídeo sobre isso também, mas ele diz aqui que é ele que cuida das redes sociais do pai. Então tudo que tem ali, inclusive críticas, coisas positivas, publicação sem querer, engano, equívoco, tudo isso também agora precisa ser questionado ao Carlos. Porque tem outra pessoa que administrava a rede social, e aí a gente pode solicitar também uma responsabilização compartilhada do Jair Messias Bolsonaro, junto com o Carlos Bolsonaro, assim como também a gente pode exigir ou cobrar, né, uma responsabilização compartilhada também com ele, com a Michelle Bolsonaro, com o próprio ministro Bento Albuquerque, pelos supostos crimes de descaminho e os crimes também de peculato, que eu já trouxe inclusive vídeo aqui e lá no canal Historiador mostrando quais crimes foram cometidos ali em tese pela Michelle, pelo próprio Bento Albuquerque, tá? Então não dá pra engolir, como a gente fala aqui no Nordeste, essa garoba de que não, foi sem querer, era isso, era aquilo, eu tava tomando um remédio, porque a gente sabe que não era, porque isso foi deliberado, tá? E não aconteceu uma vez. Aconteceu isso durante todo o período de campanha em 2018, o pré-campanha, o campanha e o pós-eleição e o pós-posse também, que continuaram as disseminações de informação falsa nas redes sociais. Então, essa situação aí que a gente tá vendo, os bolsonaristas querendo desistir da CPMI, é porque tá claro a ligação que existe entre o líder deles e o que aconteceu no último dia 8 de janeiro, tá bom?